Boa noite a todos vocês, boa noite pessoal. Fazendo uma live aqui não anunciada para falar do meu livro que foi lançado oficialmente hoje. Boa noite, boa noite, sejam todos bem-vindos. A paz na Hilton. Enquanto o pessoal entra aí, vai dizendo, pessoal, vai dizendo você aí de que cidade você de qual igreja. Uma live surpresa aqui para falar um pouquinho sobre o tema do meu mais recente livro, publicado agora pela editora Mundo Cristão. Live está travando? Mais alguém está travando aí, pessoal? Ou é só lá para o Nailton? Aqui parece normal, Nailton. Matheus Santos de Joinville, um abraço. É isso aí, pessoal. A paz do Senhor Paulo. Quem mais aqui eu vi que saudou? Vedson Weldson, não sei qual é a pronúncia correta, mas um abraço também, meu irmão. Se não me engano, é lá do Maranhão. Tem o nosso irmão aqui de São José dos Campos, Igreja Missionária Unida, Mirador, Paraná. Bacana. Assembleia de Deus, Porto Velho. Norte e sul do país aí bem representado. Wesley, a paz. Bom, pessoal, uma live surpresa, não anunciei. Obviamente não vai ter muita gente, porque esse momento está tendo futebol. Eu já observei algo bem curioso, que quando tem futebol, a audiência aqui no Instagram ela cai. De fato, o brasileiro gosta muito de futebol, mas eu não tenho a mínima ideia de quem está jogando, porque eu não acompanho nada de futebol. Realmente não tenho a ideia. Patos de Minas aí, Afonso. Um abraço a todos vocês. Pessoal, quero abrir aqui espaço para perguntas. Vamos bater um papo aqui, responder algumas perguntas. De vez em quando eu abro uma caixinha de perguntas, mas nunca mais eu tinha feito uma live aí de perguntas. E eu quero aproveitar também esse momento para falar do meu livro. Caio, uma boa noite também. Isso aí, pessoal. Boa noite a todos que entraram. Itajubá, muito bom. Esse é meu livro. Quem tem medo dos evangélicos, editora Mundo Cristão. Esse livro foi lançado oficialmente hoje, tá, pessoal? Hoje, quem comprou na pré-venda, lá na Amazon, já está recebendo. Alguns já começaram a receber hoje. Outras pessoas vão receber no decorrer aí da semana, da próxima semana, dependendo do local que a pessoa mora. Lembrando, eu não tenho nada a ver com o processo de venda, aí é a editora, aí é a Amazon, né? Eu não faço a venda direta aqui. Se você tiver interesse, recomendo a Amazon e recomendo também a loja El Shaddai, que eu tenho ali uma parceria com eles, e eles dão um desconto bem legal também, tá, pessoal? Vale a pena conhecer lá El Shaddai. El Shaddai tem venda online também. Bom, um abraço a todos vocês. Fique à vontade aí para fazer suas perguntas. Mas a princípio, só uma rápida apresentação aqui do livro. O livro é um livro curto, como vocês podem ver, não é um livro muito longo. Ele tem quantas páginas? Tem 126, 127 páginas. Então é um livro que você pode fazer uma leitura em um final de semana, né, rapidamente. São basicamente 5 capítulos. Embora tanto a introdução quanto a conclusão tenham um tamanho também de um capítulo. Então, se eu contar aqui introdução e conclusão, aí pula para 7 capítulos. Mas 7 capítulos curtos que dá para ler aí. Eu gosto de escrever colocando capítulos mais curtos ou capítulos com chamadas, porque isso facilita a leitura e dá menos preguiça de ler, né? Às vezes a gente pega alguns livros que um capítulo tem 80 páginas e sem nenhum subtítulo, né? Não sei vocês, mas livro assim, por mais interessante que seja, acaba dando uma preguiça, porque ele não tem pausa. Parece, né? Aparentemente não tem pausa. Mas fique à vontade aí, pessoal, para vocês fazerem as suas perguntas, tá bom? O nome do livro é Quem tem medo dos evangélicos, religião e democracia no Brasil de hoje.
Eu ia mencionar aqui os capítulos, acabei esquecendo. O primeiro capítulo é o que é ser evangélico, tá? O segundo capítulo, entre o conservadorismo e o progressismo. Então eu discuto essa questão. Como que o cristão ele se porta diante do conservadorismo político e do progressismo político. O terceiro capítulo é o mito da nação cristã. Aqui um capítulo de alerta a uma teologia do domínio que a gente tem, infelizmente, em alguns setores da Igreja Evangélica Brasileira, e que é uma teologia extremamente antibíblica e perigosa, e eu trato nesse capítulo o mito da nação cristã. O quarto capítulo tem como título o novo gnosticismo, e aí só lendo para você entender por que eu chamo, ou por que eu dou esse nome para esse capítulo, o novo gnosticismo. Mas eu já adianto que esse capítulo aqui foi o que eu mais gostei de escrever. E eu trato de um pecado muito sério que há na Igreja Evangélica Brasileira, que é o uso do púlpito para a propagação de mentiras. Então aqui, quem é crente velho na fé, aqui já tem bastante tempo de crente, já ouviu muitas dessas mentiras no púlpito. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Isso eu não menciono no livro, mas é coisa que eu lembrei agora. Por exemplo, inverta o rótulo da Coca-Cola e você vai ler Alô Diabo. Ou Helmas quer dizer homem do inferno. Coisas assim. Gente, isso é muito perigoso, porque tudo isso é mentira. Não há Alô Diabo no rótulo da Coca-Cola. Helmas não é um nome inglês, é um nome alemão, não tem nada a ver com homem do inferno. É um sobrenome alemão, relativamente comum. Esse é o tipo de coisa que é bizarra, é engraçado, chega até a ser um pouco engraçado, mas são mentiras que muitas vezes pregadores transmitiram por meio do púlpito. O púlpito é espaço da palavra de Deus, é espaço de transmissão da verdade, é espaço da transmissão da mensagem do Evangelho, para falar de Jesus Cristo. Não é um espaço para propagação de mentiras do tipo loira do banheiro, entendeu? De lendas urbanas. Isso aí é um absurdo que continua acontecendo. Continua acontecendo. Então eu discuto isso aqui nesse capítulo. Por exemplo, tem vários políticos no Brasil que boa parte dos evangélicos não gostam. E tem as suas razões para não gostar devido a posturas ideológicas desses políticos. Até aí, tudo bem, esse é o jogo da democracia. Tem político que é mais próximo da igreja, tem político que é mais distante da igreja. Natural, beleza. Agora, isso não me dá o direito de inventar uma mentira contra esse político. E dizer, esse político, por exemplo, tem um cara que foi deputado, ele não é mais, ele está até fora do país, que foi um ex-BBB. Não tenho nenhuma simpatia por ele, jamais votaria nele, jamais. Mas eu já vi gente na igreja falando que esse deputado tinha um projeto de lei proibindo a Bíblia. E isso é uma mentira, nunca houve esse projeto de lei. Isso é uma lenda urbana que surgiu, alguém divulgou nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, essa mentira, e é uma mentira, ok, eu também não tenho simpatia pelo cara, mas isso não me dá o direito de mentir, de falar uma mentira, de dizer que existe no Congresso um projeto de lei que visa proibir a Bíblia. Gente, isso não tem lá, isso não existe. Tá? E ainda que existisse um projeto tão bizarro como esse, não tem a mínima chance de ser aprovado. Tá? Inclusive, ainda que fosse aprovado, seria anticonstitucional. Então, assim, isso me preocupa bastante. Eu tenho feito, de vez em quando, uma reflexão sobre essas questões, e muita gente entende, então você está dizendo que o cristão não pode ter opinião política, que o cristão não pode se posicionar, que o cristão não pode defender os seus valores? Não, é claro que pode, é claro que deve. Não é essa a questão. Só que a gente tem que defender os nossos valores, as nossas ideias, sem mentir.
sem inventar coisa contra os outros, sem inventar mentira. É uma coisa básica, gente. Mentira é coisa do diabo. O diabo é o pai da mentira. E por aí vai, né? Então a gente deve tomar muito cuidado com isso. Então eu escrevi esse capítulo visando especialmente esse festival de fake news que há nos púlpitos, infelizmente. E o quinto capítulo do livro é por que e como os evangélicos devem fazer política. Eles devem, nós evangélicos devemos fazer política. Mas há um modo correto de fazer isso. Não é de qualquer jeito. Não é como o mundo faz. Não é como o pecado faz. Não é como a impiedade faz. Há um modo correto de fazer isso. Então nós devemos tomar esse cuidado, tá? Por que e como os evangélicos devem fazer política. E na conclusão do livro, eu falo sobre o legado evangélico. É uma conclusão traçando aqui vários elogios à Igreja Evangélica Brasileira, porque muitas vezes a gente fala a Igreja Evangélica não trouxe nenhuma contribuição para o Brasil. E há várias contribuições positivas ao Brasil, e eu trago essas contribuições aqui no último capítulo, na conclusão do livro. Então aqui, ó, Quem Tem Medo dos Evangélicos, editora Mundo Cristão, uma editora muito séria, muito grande também, uma das principais editoras evangélicas do Brasil. Pela graça de Deus eu já tenho livros pela CPAD, pela Thomas Nelson Brasil, pela God Books e agora também pela Mundo Cristão. E aí, pessoal, se você tiver interesse, entre aqui no link da minha bio, vai lá na minha bio, ó, tem lá Gutierrez, Bleia, tem alguma informação sobre a minha pessoa e tem lá um link direto da Amazon para que você tenha acesso a esse livro, tá? Aproveite esse lançamento, eu creio que vai abençoar a sua vida. Vamos aqui então às perguntas da noite. Temos uma pergunta bem interessante aqui. Primeira pergunta. Cristãos podem ser sociais-democratas ou social-democratas ou até mesmo anarquistas? Bom, vamos à definição. O que é um social-democrata? Tá? A social-democracia ela é uma vertente de terceira via entre o socialismo e a direita clássica liberal. Tá? Então seria um grupo que tem preocupações sociais e ao mesmo tempo defende o capitalismo de mercado, né? O livre mercado. A social-democracia é muito forte na Europa, especialmente na Europa, né? E o Brasil ele tem um perfil, ainda que não seja assumido por muitos, mas muitos defendem essa postura, ainda que usem esse outro nome, né? Defendem que o modelo econômico ideal é um capitalismo de livre mercado, mas que haja preocupações sociais. Bom, eu acho uma postura extremamente válida. O cristão pode ser, sim, social-democrata. O que isso vai contradizer a fé cristã? Pelo contrário, né? Acho que é uma postura, inclusive, bem equilibrada das posturas políticas disponíveis. Agora, anarquista. Então, digamos assim, tem dois tipos de anarquistas, de anarquista. Tem aquele que é mais teórico, no sentido de não acreditar em nenhuma postura política como válida, e tem aquele anarquista que quer acabar com o Estado. Eu acho que, nesse sentido, isso é incompatível com a fé cristã, porque quando nós lemos Romanos 13, o apóstolo Paulo, ele dá a entender naquele texto que a estrutura de autoridade do Estado, que visa a garantia de segurança, inclusive, e visa o cumprimento da lei, é algo que vem do próprio Deus. Então, o anarquista é contra isso, né? Ele é contra uma estrutura organizacional do Estado. Então, assim, eu acho a postura radical do anarquista uma postura não compatível com a fé. Até porque o anarquista radical ele é contra qualquer tipo de hierarquia, inclusive hierarquia religiosa. Então, assim, vai ser uma pessoa que também em algum momento vai brigar contra a igreja. Mas uma boa pergunta aí.
Embora eu sei que tem um filósofo francês, o Jacques Deleuze, se não me engano o nome dele é esse, que defendia que o anarquismo era a postura cristã por excelência. Mas só ele defende essa ideia. Uma pergunta aqui. O que podemos conciliar da política com o cristianismo? Bom, é uma resposta que eu dou no meu último capítulo desse livro, mas aqui eu posso adiantar algumas coisas. A política, a ideia de política, é visar o bem comum, é trabalhar pelo bem comum, não só pelo meu próprio bem. Porque todo mundo trabalha para o seu próprio bem, para o seu bem-estar, todo mundo trabalha para ficar mais rico amanhã, para ficar mais saudável amanhã, etc. Todo mundo trabalha para o seu bem-estar. A ideia da política é trabalhar para o bem-estar da comunidade. Essa é a ideia ideal, digamos assim. Então, assim, de alguma forma, isso é um valor também cristão. Como cristão, eu não posso pensar só em mim, porque isso é o pecado do egoísmo. Então, devo pensar nos outros, ainda que sejam aquelas pessoas que não têm uma relação direta nem de inimizade. Então, aí é um ponto de conciliação. Então, trabalhar pelo bem comum é algo que é compatível com o valor cristão. Agora, como conciliar? Acima de tudo, lembrando que se eu tenho qualquer tipo de envolvimento político, seja votando lá no dia da eleição, seja militando por um candidato, seja defendendo alguém nas redes sociais ou uma ideia nas redes sociais, eu não posso esquecer que eu sou cristão. Eu não posso esquecer que o fruto do Espírito tem que estar ali. Eu não posso esquecer que eu não tenho direito a pecar porque o meu adversário político tem um pensamento incompatível com a fé, então eu posso pecar contra ele, eu posso odiar ele. Não. Então, assim, nunca deixar de ser cristão, acima de tudo, né? Ser cristão em tudo aquilo que eu faço, ou deixo de fazer. Esse é o ponto principal. Vamos aqui a mais uma pergunta. Opa. Pergunta do Matheus. Visões e ilusões políticas do David Koyzis, mais Brasil Polifônico do Davi Lago. Bons livros para se ler nesse ano. Não é uma pergunta, é uma afirmação do Matheus e eu concordo com ele. Visões e ilusões políticas do David Koyzis é um livro da editora Vida Nova. Recomendo demais esse livro, ele é muito bom. O Brasil Polifônico do Davi Lago também é muito bom. E o Davi Lago prefaciou meu livro, tá? Então, se você puder incluir também o meu nessa lista, acho que um casa com o outro de alguma forma, tá? Sobre esse mesmo assunto. Então, vamos aqui a mais uma questão. Vamos comentar isso aqui, gente. Um pastor falou que quem vota em partidos de esquerda não pode participar da ceia, da Santa Ceia. Na verdade, ele até falou assim, não merece participar da ceia, como se alguém merecesse, né? É uma visão teológica bem complicada desse líder. Vamos lá, pessoal. Eu não tenho nenhuma simpatia pela esquerda. Eu nunca votei na esquerda, nunca. Eu votei a primeira vez ainda adolescente, né, com 16 anos, na eleição de 2006. 2006, eu acho. Eu nunca votei na esquerda. Não tenho nenhuma simpatia. Porém, condicionar a ceia do Senhor a uma posição política, isso é um completo absurdo. Um completo absurdo. Isso é um absurdo assim que a gente deve condenar como um gravíssimo pecado. Que fique bem claro, pessoal. Jesus, quando tomou a última ceia, ele tomou com Simão o Zelote e Mateus o publicano. Em outras palavras, ele tomou a ceia com um cara que era a favor ou trabalhava para o Império Romano e um revolucionário que queria o fim do Império Romano. Jesus sentou à mesa com esses dois
e tomou a ceia com os dois. Tá? Eu jamais posso chegar numa igreja e falar: pessoas que não votam como eu voto não merecem tomar a ceia. Gente, é brincar com coisa muito séria. Muito séria. A ceia é do Senhor, não é minha. A ceia é do Senhor. Examine o homem a si mesmo. A Bíblia não diz: examine o seu irmão para ver se ele merece tomar a ceia. Não. Examine o homem a si mesmo antes que coma desse pão e beba desse cálice. E a consciência, se a minha consciência está tranquila diante da palavra do Senhor, se eu fiz o meu autoexame, eu vou tomar da ceia, não porque eu mereço, mas sim porque Jesus morreu por mim e eu estou ali celebrando a morte de Jesus. Tá? É um absurdo, isso é um absurdo. Absurdo. Eu lamento que isso tenha acontecido numa Assembleia de Deus, que é a minha denominação, a minha querida denominação. Embora seja de um ministério que não tem nada a ver com o meu. Ainda que fosse, eu continuaria lamentando, porque é algo que eu tenho que repudiar, a politização da ceia do Senhor. Na última eleição aconteceu até de batismo. Um grupo político, no momento do batismo nas águas, fez o número de um candidato político. A Igreja Evangélica Brasileira está perdendo o respeito pelos sacramentos da igreja, batismo e ceia, por aquilo que Jesus deixou como ordem à igreja. Gente, vamos tomar cuidado. Por muito menos a gente pereceu lá no Antigo Testamento. Por muito menos. Então vamos tomar muito cuidado com isso. Tá? Examine-se o homem a si mesmo. Jesus tomou ceia com gente que tinha posições políticas diversas. Tá? Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Essa pergunta aqui foi bem importante e cabe esse esclarecimento. E gente que não fala nada contra isso porque fica com medo de perder a agenda é covarde. Precisa se converter à palavra de Deus e precisa combater esse tipo de pensamento, porque quem tem compromisso com a palavra não pode aceitar esse tipo de coisa. Jamais. Tá? Vamos lá. Outra pergunta aqui. Tem algumas perguntas que são bem distantes do tema, mas vamos lá. Tem outra pergunta ainda sobre o anarquismo, da Michele. O anarcocapitalismo, o anarquismo de livre mercado. Então, tem... o que é anarquia? Anarquia é a ideia que o Estado precisa acabar. Existe uma vertente de esquerda e existe uma vertente de direita anarquista, que é o anarcocapitalismo, que acha que o Estado deve acabar, mas não o capitalismo. E o anarquismo mais à esquerda quer acabar com o capitalismo e também com o Estado, quer acabar com tudo. Então tem essas duas vertentes dentro do anarquismo. Acho que as duas são extremamente complicadas, extremadas, e que um cristão deveria se afastar desse tipo de pensamento. Tá? Alguém perguntou aqui qual é o tema. O tema é meu livro aqui, Quem Tem Medo dos Evangélicos? Religião e Democracia no Brasil de hoje. Estou falando aqui um pouquinho desse livro e o tema dele é política e fé, política e cristianismo. Tá? Gostaria muito de estudar teologia com você. Não pretende fazer cursos nesse sentido? Vou explicar aqui para vocês uma questão importante. Eu gostaria muito de fazer cursos, de dedicar meu tempo a fazer isso. Porém, pessoal, a minha agenda está extremamente apertada. Eu trabalho em algo que não tem nada a ver com teologia, eu trabalho no setor financeiro. É um trabalho que eu gosto muito, porém toma muito meu tempo, obviamente, porque é de segunda a sexta, 9 horas ali envolvido naquele trabalho. Então, eu tenho a minha dedicação ali a esse trabalho.
ainda no final de semana, normalmente eu estou viajando, cumprindo a agenda. Então, semana passada eu estava no Paraná, nessa semana eu vou para Bahia, na próxima semana para Santa Catarina. Então, assim, realmente eu estou sem tempo, infelizmente, de fazer esses cursos. Eu fiz alguns cursos durante o período da pandemia, não estou oferecendo mais eles, porque teria que reestruturar algumas coisas, mas ali porque eu estava com mais tempo, né, e não estava viajando e tal, então conseguia gerir esses cursos, tá? Mas assim que eu tiver um tempinho, tal, aliviar um pouquinho, eu pretendo sim voltar com os cursos, porque eu gosto de dar aula. Sempre que eu estou na minha igreja, quando eu não estou viajando, normalmente eu estou lecionando na escola dominical. Eu amo essa atividade da aula, embora eu goste também de pregar, eu amo pregar, mas essa interação de sala de aula, de aluno perguntando, levantando questões, eu gosto demais, gosto muito mesmo, tá? Mas deixo aqui essa explicação. E deixo essa explicação também, pessoal, porque, por exemplo, eu recebo todo santo dia muitas perguntas aqui no Instagram. Gente que manda perguntas e eu não respondo a maioria das perguntas. Não é porque eu sou metido, porque eu estou querendo ser, não, gente. É porque é falta de tempo mesmo. Eu não trabalho com isso, tá? Se eu fosse dedicar, se o Instagram me pagasse um salário e eu vivesse disso, ou vivesse, sei lá, de alguma forma, sei lá, sustentado por esse trabalho, eu responderia tudo. Mas não dá, tá, pessoal? Então, entenda meu lado, tem gente que fica chateada e tal, mas não dá mesmo para responder tudo. Por isso que de vez em quando eu abro a caixinha de perguntas, porque a dúvida sua pode ser a dúvida de muita gente, e aí eu respondendo na caixinha, eu já respondo para muitas pessoas ali, tá? E muita pergunta também é aconselhamento, e eu não gosto e nem quero dar aconselhamento em rede social, tá? Aconselhamento a gente dá olho no olho, conhecendo um pouquinho da realidade da pessoa, pelo menos. Não essa coisa muito impessoal de rede social. Aqui não é lugar de buscar aconselhamento. Se você precisa de um aconselhamento na sua vida pessoal, amorosa, familiar, busque o pastor da sua igreja, gente. Pastor da sua igreja, tá? Ele é a pessoa que deve ser o seu conselheiro. Ou o seu líder ali, presbítero que cuida dos jovens, ou alguém ali que está no ministério que te conhece, que conhece a sua família. É essa pessoa que você deve buscar aconselhamento, tá bom? Também isso aí é muito, muito importante. Vamos aqui a outra pergunta. Professor, não acha que por a maioria das pessoas que estão no púlpito serem mais velhas, falta um pouco de sabedoria para discernir o fake do verdadeiro na internet? Pois é, Nailton, eu não acho que esse é um problema de idade, tá? Embora é verdade que pessoas mais velhas tenham dificuldade com a internet e tendem a acreditar mais facilmente em qualquer coisa que vem na internet, mas eu vejo aqui na internet muitos jovens, adolescentes até, compartilhando fake news. Então, assim, falta atenção, gente. Tem coisa que é tão absurda, assim, por exemplo, algum tempo atrás eu vi no Facebook, as coisas que aparecem no Facebook são bem engraçadas. Era uma notícia assim: acharam a Arca de Noé em uma montanha na Rússia. A Arca de Noé, segundo o relato bíblico, ela foi feita de madeira. Se a gente fizer um cálculo conservador de tempo, a Arca de Noé deve ter acontecido em algum momento há 6.000 anos atrás. Você acha mesmo que um pedaço de madeira vai aguentar 6.000 anos? Ainda em cima de uma montanha? Assim, a coisa é tão absurda. E o pessoal compartilha essas coisas na igreja. Pessoal, eu vi uma notícia que a Arca de... Outra notícia que eu já vi no Facebook. Que tinha um grupo de cientistas cavando um buraco na Rússia. Tudo acontece na Rússia, impressionante. E ouviram gritos do inferno, né? Pessoas gritando, desesperadas e tal. Essa é outra coisa engraçada, né? Sugerindo que o inferno está no núcleo da Terra.
Primeiro que nenhuma escavação chegou próxima do núcleo da Terra. Tá? Nenhuma escavação, por mais profunda que ela seja, ela está muito longe, mas muito longe do núcleo da Terra. Eu não lembro exatamente quantos quilômetros tem um buraco mais fundo, já cavado pelo homem, mas assim, é ridículo o tamanho comparado com a distância para o núcleo da Terra. Tá? E por aí vai. Cada notícia. E tinha uma outra também que eu achava bem engraçada, que agora me fugiu. Mas tinha a ver com... e tem aquelas coisas também, né? Desenho animado. Quem aqui cresceu criança, anos 90, começo dos anos 2000, vai lembrar que tinha onda nas igrejas contra a Disney, né? Tudo da Disney era do diabo. Aí eu lembro, tinha um pregador, ele dizia o seguinte, um pregador que vendeu muita fita, era fita ainda. Ele vendeu muita fita dizendo que o castelo da Pequena Sereia era o órgão genital masculino. Pelo amor de Deus. O castelo da Pequena Sereia, eu tenho um desenho igual de qualquer castelo. Tá? E aí o cara tem a mente poluída e vê órgão sexual masculino em qualquer lugar. Aí o problema é dele, né? Não é do desenho animado. Dizia lá que o Rei Leão também, alguém lembrou aqui que o Rei Leão era do diabo. O Rei Leão é uma história inspirada em uma outra história escrita pelo Shakespeare, que por outro lado foi um cara que se inspirou e muito na Bíblia para escrever suas histórias. Indiretamente, a história do Rei Leão tem como inspiração o livro de Reis da Bíblia, de primeiro e segundo Reis da Bíblia, tá bom? Luta por poder e luta em família, tá? É bom lembrar isso. Então, tem uma pontinha judaico-cristã na história do Rei Leão. Não é do diabo não, tá, gente? O que mais? Então vamos aqui a mais questões. Próxima pergunta. Uma pergunta que não tem um pouco a ver com o tema, mas vou responder porque é um cara famoso que está perguntando aqui, que é o grande Marcondes. O Marcondes está perguntando o seguinte: você pregaria numa igreja episcopal com vestes litúrgicas ou teria dificuldade com isso? Marcondes, é meu sonho pregar com vestes episcopais, com aquela batina episcopal, nem sei se o nome técnico é esse. Eu acharia muito chique, muito, muito da hora, assim. Eu ficaria honrado de pregar com vestes litúrgicas. Eu sou um assembleano com alguns sonhos relativamente estranhos para o padrão assembleano. Então vamos lá. Próxima pergunta. Pergunta bem interessante. Por que a maioria das igrejas liberais aqui, a pergunta creio que é no sentido teológico, né? Inclusive ele escreve, por que a maioria das igrejas teologicamente liberais e progressistas são igrejas históricas? Aí é uma questão, a explicação é social, tá? A ideologia, ou melhor dizendo, as ideias liberais, iluministas, racionalistas, elas são ideias que fazem mais sucesso entre pessoas mais estudadas, pessoas que tiveram formação doutorado, mestrado, etc. Pós-doc, foram estudar fora do país. Não é uma coisa que acontece muito entre pessoas da periferia. Tá? Então, igrejas históricas estão em bairros de classe média alta, então é mais comum, digamos assim, ter pessoas com essa mentalidade mais secular, iluminista, nessas igrejas do que numa igreja Assembleia de Deus da periferia de São Paulo, do Rio, de Recife, etc. Tá? Então acho que a explicação aí é mais social do que outra coisa, do que teológica, por exemplo. O que acha da ideia de que a igreja precisa de representantes na política? Eu discuto essa ideia aqui no meu livro, tá? Essa é uma pergunta importante. A igreja, ela, como qualquer grupo social, ela
pode ter os seus representantes políticos e deve ter. Tá? Nós não somos cidadãos de segunda classe, nós devemos buscar o nosso espaço social, assim como o sindicalista busca, assim como o militante de determinada causa busca, assim como o empresário busca, todo mundo busca o seu espaço na representação do Estado. Então, a igreja também pode buscar. Só que a gente tem que fazer isso na ética cristã. A minha questão aqui não é o cristão deixar de participar do ambiente político. Ele deve participar. É o nosso dever também social de colaborar com o Estado. Só que, pessoal, a gente tem que fazer isso segundo a ética do cristianismo. Esse é o ponto principal da questão. Tá? Esse é o principal ponto. Então vamos lá, aqui mais uma pergunta. Cristãos podem votar em partidos de esquerda? Justifique. Essa é uma pergunta que eu sei que, Matheus, não é uma pegadinha, mas algumas pessoas fazem essa pergunta como pegadinha. Vamos lá. Alguém pode dizer assim, não. A resposta é não, porque há muitas coisas na esquerda que são incompatíveis com a fé cristã. Defesa de algumas pautas, especialmente pautas sexuais. Tá, ok. Verdade. Há incompatibilidade, sim. Mas aí eu jogo outra pergunta. Toda pauta de direita é compatível com a fé cristã? Aí tem gente que vai responder que sim, mas a minha resposta é não. Nem toda pauta da direita é compatível com a fé cristã. Embora, pessoal, eu sou uma pessoa de centro-direita. Mas eu tenho que reconhecer que nem toda pauta da direita é cristã. Ou é compatível com o cristianismo. Algumas vão frontalmente contra o cristianismo. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa exaltação tresloucada das armas. Uma coisa é você defender o direito de defesa. Isso é uma coisa. Você pode fazer essa defesa de maneira racional, coerente, não tem nenhum problema com isso. Outra coisa é você usar até foto de armas na sua sala. Fazer um culto às armas, como tem gente fazendo hoje. Isso aí já é outra coisa. Tá? Aí eu lembro de Jesus, quando Jesus foi preso, e aí Pedro, impulsivo como era, pegou a espada, cortou a orelha de Malco. A tradição cristã diz que o nome daquele homem era Malco. Cortou a orelha de Malco. O que Jesus fez? Jesus falou, é isso aí, Pedro! Parabéns, Pedrão! É isso aí! Espada na caveira! Foi isso que Jesus fez? Não! Jesus pegou a orelha de Malco, colocou de volta e disse a Pedro, Pedro, guarde a espada. Quem vive pela espada morrerá. Aí você vai dizer que Jesus está equivocado, que Jesus não entendia as políticas de armas, etc. Bom, se você quer achar que Jesus está equivocado e que quem está certo é você, aí é um problema seu, tá? Mas eu como cristão, como aquele que acredita que Jesus é Deus, eu vou dizer que Jesus está certo e você está errado, tá? Então, vamos... é só um exemplo, tá? Que eu não posso dizer que eu vou votar no lado A ou B, porque o lado A é cristão, o lado B é anticristão. Na verdade, há anticristianismo em tudo nesse mundo. Então, tome cuidado. Não fique sacralizando o que não é santo, tá? Então, muito cuidado com isso. Vamos lá, outra pergunta aqui. Estou gostando de ver as perguntas, vocês estão aqui no tema. Quem tem medo dos evangélicos? Caso o outro governo ganhe a eleição, existe a possibilidade de proibir cultos? Ou isso é exagero? Pessoal, vamos cuidar com... Importante essa pergunta que vamos tomar cuidado com as fake news. Não é porque eu não gosto de um grupo político que eu vou dizer agora que eles vão proibir as igrejas de funcionário. Eles já governaram o Brasil, gente. Alguma igreja foi fechada por isso? Pelo amor de Deus. Sempre foi oposição ao governo lulopetista. Sempre foi oposição. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu sempre fui oposição. Mas eu nunca vou levantar a mentira e dizer eles fecharam igrejas. Porque é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira.
o cristão tem compromisso com a verdade, tá? Então vamos tomar cuidado com essas fake news que anda rolando por aí. Lembrando o seguinte, mas tem lá na Nicarágua, estão fechando igrejas e é um governo que foi apoiado por esse e tal, não sei o que e tal. Bom, acontece muito, e é horrível a gente ver isso, mas acontece bastante, de pessoas que no seu país eles não têm coragem de fazer o que eles apoiam acontecendo em outros países. Na política isso acontece bastante, tá? E não é só no Brasil, não. Isso acontece demais, infelizmente. Por exemplo, por muitos anos os Estados Unidos, especialmente na década de 60, os Estados Unidos é um país, uma democracia centenária, a democracia mais longa da história, mas por muitos anos os Estados Unidos, especialmente na Guerra Fria, apoiou ditaduras em outros países. Ele nunca quis, como nação, ou os Estados Unidos, melhor dizendo, nunca quis ser uma ditadura. Porém, apoiou ditaduras fora. Né? É uma incoerência? Mas é o tipo de incoerência que, infelizmente, acontece bastante na história, tá? É horrível, é imoral, mas acontece bastante na história. O cara não implanta no seu país, mas acaba apoiando que isso aconteça em outros países, né? Isso é horrível. Mas vamos lá, outra pergunta. Ó que pergunta importante. Qual o limite da política na vida do cristão? O limite é Cristo. A partir do momento que a política está tomando meu coração mais do que a minha fé, que a política está tomando o meu coração, que está se tornando um ídolo na minha vida, aí, meu amigo, aí você chegou no limite. Você tem que dar um passo para trás, deixar tudo isso, por mais bem intencionado que você seja, por melhor que sejam as suas ideias, você está ultrapassando aí os limites, tá? Então vamos tomar cuidado com isso. Outra pergunta aqui. Qual é a sua ideologia política? Social-liberalismo, neoliberalismo, estado de bem-estar social? Social-liberalismo e estado de bem-estar social é a mesma coisa, tá? Eu me coloco numa posição chamada de centro-direita. O que é isso? É alguém que defende valores liberais na economia, livre mercado, porém é conservador em política. O que é um conservador em política? Que é diferente do reacionário, tá? Um conservador em política é alguém que acredita que o mundo ele pode evoluir, só que com parcimônia, com cuidado. Não é evoluindo, destruindo o que veio antes. É evoluindo, mas dialogando com o que veio antes. Tá? Essa é uma postura conservadora. O conservador não é contra o progresso. Ele só acha que o progresso tem que ser feito com muito cálculo, com muito cuidado e sem destruir o que veio antes. Tá? Isso é um conservador. Quem se apega ao passado e estaciona no passado, isso aí é uma outra coisa. Isso aí é um reacionário. É alguém que reage a todo tipo de progresso e ele está preso ao passado. Isso aí é um reacionário ou um tradicionalista. Tá? Então a minha postura é uma postura de ser um conservador, mas um conservador que tem consciência de que o mundo precisa caminhar, mas com cuidado, com cálculo, com prudência. Acima de tudo, prudência, tá? Essa é a grande questão aqui. É a palavra-chave dessa posição. A Igreja Presbiteriana do Brasil decidiu que se algum pastor sair candidato, deverá deixar o cargo de pastor da igreja. O que você acha? Eu acho uma postura sensata. Vamos lá. Eu não estou condenando aqui pastor que se candidata, tá? Vou deixar bem claro. Mas, se eu falo por mim, se eu fosse pastor de uma igreja e fosse me candidatar a um cargo eletivo,
eu pediria licença daquela igreja, tá? Por uma questão muito básica, gente. Para não constranger ninguém a votar em mim, simplesmente porque ele é da minha igreja. Então, assim, é ter muito poder em cima dos irmãos. Isso não é ético. Não é ético. Não é. Porque posso acabar constrangendo alguém a votar em mim simplesmente porque ele é membro da minha igreja. Tá? Eu não acho que isso seja ético. Além de tudo, você vai precisar... todo político ele é parte de um partido, né? De uma ideia. E na igreja você tem gente de todo tipo. Então, se você está só focado numa ideia, num partido, você vai ferir muita gente na igreja também. Então, assim, é muito... Eu acho, assim, minha opinião, tá? Eu, por coerência, não estou dizendo que ninguém deixa de ser pastor, né? Até porque pastor é vocação. Então, a pessoa continua sendo um pastor. Mas o ideal seria aquela pessoa pedir uma licença, não remunerada, uma licença da igreja. Olha, estou me licenciando, da mesma forma no meu emprego. No meu emprego, se eu fosse me candidatar a um cargo eletivo, eu preciso, é uma obrigação da empresa pedir uma licença. Eu tenho que pedir uma licença. Eu não vou ser remunerado, mas eu vou ter uma licença. Se eu não ganhar, eu volto a trabalhar naquela função. Se eu ganhar, eu peço desligamento. Mesma forma deveria ser em relação a pastores que se envolvem com cargo eletivo, na minha opinião, para não causar esse tipo de constrangimento e conflito que há em muitas comunidades. Então, creio aí que é uma decisão muito sábia da IPB. Não sei se foi tomada exatamente assim, não acompanho, né, a IPB, mas se foi uma decisão bem sábia. Então vamos lá. Vamos mudar um pouquinho de assunto e falar de pentecostalismo, porque eu sei que muita gente me acompanha por causa de pentecostalismo. Sobre a aula de EBD de domingo, o enfraquecimento dos pentecostais tem a ver com os excessos? Tem. Tem algumas questões aí, né? Vai ser uma aula bem interessante, eu vou estar lá na Bahia, em Ilhéus, falando de pentecostalismo. Certamente vou tocar em alguns assuntos dessa lição. Mas assim, quais são os canais de enfraquecimento do pentecostalismo, né? Por um lado, o exagero nos dons espirituais, o chamado reteté. Por outro, um excesso de burocracia também, né? Porque tem muitas igrejas que têm um passado pentecostal, mas hoje em dia todo culto ele parece mais uma cerimônia, digamos assim, burocrática mesmo, né? É só homenagem, é só presente dado a dirigente não sei do que, é só faixa de homenagem, plaquinha de homenagem, não sei o que de homenagem, é entrada de bandeiras, é entrada disso, é entrada daquilo, é apresentação disso, é apresentação daquilo. E o poder de Deus que é bom? Nada. Tá? Então, tem esse lado, essa burocratização da igreja. E por outro, tem também essas igrejas hiper espirituais, que são extremamente exageradas. Esses dois lados enfraquecem o pentecostalismo sadio, equilibrado e bíblico. Tá? Então a gente deve tomar muito cuidado com isso. Vamos aqui a mais uma questão. Boa noite, Gutierrez. É correto deixar políticos ocuparem o tempo do culto para divulgar sua campanha? Não só vai contra a ética cristã, antibíblico, eu não vou dizer que seja porque a Bíblia não trata desse assunto, porém não é compatível com princípios éticos do cristianismo, como é crime. É crime, gente. Na última, que de hoje, quarta-feira, na segunda ou terça-feira começou oficialmente a campanha eleitoral. A partir dessa data, nenhuma igreja pode pedir voto ou apresentar candidatos em ritmo de campanha nos púlpitos, tá? Porque isso é crime eleitoral, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Agora, assim,
Ah, não vai ser na igreja, vão ali para um espaço específico, vão alugar um espaço, aí beleza, né? Aí tudo bem. Agora, no espaço da igreja, no púlpito da igreja, isso aí não pode ocorrer, porque é crime eleitoral. Tá? Além de ser antiético também. Então, vamos lá. Vou responder outra pergunta de pentecostalismo aqui. Nós pentecostais somos preguiçosos na questão do estudo? Bem, gente, eu sou pentecostal já há bastante tempo e eu vejo que isso está mudando muito, graças a Deus. Por onde eu ando, eu vejo pentecostal estudando, lendo, se informando, buscando cursos teológicos. Tem muita coisa para a gente mudar ainda, mas essa visão assim que pentecostal é contra estudo e tal, pelo menos eu falo aqui da minha realidade, assim, isso tem mudado bastante, tá? Eu tenho o privilégio de congregar numa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 34, aqui em São Paulo, capital. Na minha igreja, assim, tem jovens fazendo doutorado em biologia, fazendo doutorado em... tinham lá fazendo em nutrição, gente fazendo doutorado em várias funções, várias ciências. Gente fazendo doutorado em psicologia, pastor, inclusive. O meu próprio pastor está terminando mestrado na PUC, em teologia bíblica, né? Então, assim, que é uma faculdade difícil, não é faculdade de fundo de quintal, é uma faculdade bem exigente. Então, assim, graças a Deus, a gente tem visto muita mudança nesse sentido, tá? Mas tem muito preguiçoso ainda, né? Infelizmente. Vamos mudar essa realidade aí, né, gente? Cabe a cada um de nós. Vamos lá aqui, mais... Outra pergunta de pentecostalismo. Culto da vitória, tarde da bênção, culto de milagres, é influência do neopentecostalismo? Sim, infelizmente algumas Assembleias de Deus estão aderindo a essas modas, né? Coisa que a gente não tinha antigamente, né? Culto da vitória, culto do milagre, culto disso, culto daquilo, fazendo a agenda do Espírito Santo. Quando todo culto tem que ser o culto da vitória, da bênção, do milagre, porque todo culto tem que ocorrer a ação de Deus, né? No sentido de ter conversões, que é um milagre, que é uma bênção, da gente ouvir a palavra de Deus e absorver aquela palavra, ainda que seja uma advertência, isso é uma bênção, né? Então, assim, essas nomeações marqueteiras de culto que a gente não tinha antigamente nas Assembleias de Deus é influência, sim, do neopentecostalismo e uma influência maléfica bem ruim, tá? Então, vamos lá. Pergunta aqui interessante. Tem alguma faculdade que foque em teologia bíblica e seja uma faculdade pentecostal? Até onde eu sei, não. Tá? O que seria uma faculdade que foque em teologia bíblica? Uma faculdade teológica cujo propósito é formar exegetas, especialmente especialistas em hebraico e em grego, e interpretação bíblica, que tem esse foco central, né? Tem, por exemplo, a Servos de Cristo aqui em São Paulo, mas não é pentecostal, por exemplo. Até onde eu sei, nenhuma faculdade pentecostal tem essa visão específica, tá? Das que eu conheço, pelo menos das que eu já ouvi falar. Infelizmente, não. Aí fica realmente a dica, quem está investindo em educação teológica, para... Não, alguém citou ali em cima algumas faculdades. Não, nem elas têm. Quando eu quero dizer isso, assim, elas têm grade de exegese e tal. Todas têm, tá? Mas o que o irmão quis dizer aí, na pergunta, é uma que ela quer preparar um biblista, ela quer preparar um exegeta. Então, por exemplo, ela não vai ter uma única grade de exegese. Ela não vai ter uma única grade de interpretação bíblica. Ela, em todo curso, vai ser um curso de exegese, tá? No ambiente protestante, eu sei que a metodista tem, os luteranos também, mas
quem é forte nisso são os católicos, né? O que é uma questão bem interessante, porque historicamente quem sempre foi exaltador da Bíblia foram os protestantes, né? Mas quem produz teologia bíblica no Brasil são os católicos, para nossa vergonha, nossa evangélica, né? A gente deveria produzir biblistas. A gente produz muito teólogo, tá? Tem muito teólogo, muito teólogo sistemático, muito teólogo histórico, muito teólogo. Agora, biblista, que é diferente de teólogo, tá? Biblista é um especialista em Bíblia, no sentido de especialista nas línguas originais, no contexto histórico gramatical, no contexto histórico, todo trabalho contextual de maneira geral. Gente, para nossa vergonha, a gente tem pouquíssimos biblistas no Brasil. De cabeça, assim, é até difícil a gente citar numa mão, assim. Por exemplo, a gente teve o Russell Shedd, que nem brasileiro era, né? Mas vamos colocar como brasileiro, já falecido. Tem o Luiz Saião, por exemplo. Saião, biblista, por exemplo. Quem mais? No meio pentecostal, Ezequias Soares. Ezequias tem uma boa formação em exegese. Mas aí, se eu pensar outros nomes famosos, a maioria é sistemático. Tá? Então a gente precisa de mais biblistas, tá? Para a nossa saúde espiritual, inclusive, para ter mais interpretação bíblica saudável, a gente precisa de mais biblistas. Entrou mais gente porque eu acho que o futebol acabou, né? E por aí vai. Vamos aqui, pessoal. Mais uma pergunta. Opa! Calma aí, gente. E compartilhar aqui, deu algum erro. Em linhas gerais, fale um pouco sobre o mito da nação cristã. Quem entrou agora, eu estou falando um pouco do meu livro, que está sendo lançado hoje, dia 17 de agosto de 2022. Quem tem medo dos evangélicos, religião e democracia no Brasil de hoje. O Ronaldo chegou agora porque estava vendo futebol. Eu falei, Ronaldo, aqui no início da live, que quando a gente faz live dia de quarta-feira, a audiência é sempre mais baixa, porque os crentes estão tudo vendo Corinthians, Palmeiras, Flamengo e por aí vai. O meu livro, Quem Tem Medo dos Evangélicos, editora Mundo Cristão, aqui, vou recapitular rapidinho os capítulos. Primeiro capítulo, o que é ser evangélico? Segundo capítulo, entre o conservadorismo e o progressismo. Terceiro capítulo, mito da nação cristã. Quarto capítulo, novo gnosticismo, que fala aqui das teorias conspiratórias. Quinto capítulo, por que e como os evangélicos devem fazer política. E a conclusão, o legado evangélico. Eu falo aqui do legado. Tá? E aí a irmã perguntou, de maneira geral, o que é o mito da nação cristã? O mito da nação cristã é a falsa ideia que é possível construir uma nação cristã. Tá? Por que essa ideia é falsa do ponto de vista bíblico? Na Nova Aliança, e a gente está na Nova Aliança, não existe uma nação escolhida como na Antiga Aliança existia Israel. O novo povo de Deus é a igreja. E a igreja não é uma nação. A igreja é um povo pulverizado em várias nações. Tá? Então já nasce aí, por exemplo, essa ideia de que existe uma nação escolhida permeou a história do cristianismo. Houve um momento no século XIX que vários evangélicos ingleses achavam que a Inglaterra era a nação cristã. No início do século XX, vários norte-americanos achavam que os Estados Unidos eram a nação cristã. Tá? Então, assim, essa ideia é biblicamente insustentável. Não existe nação escolhida na Nova Aliança. O novo povo de Deus é a igreja, e a igreja não é uma nação. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, nenhuma nação na história teve
o cristianismo, em essência, como maioria. Você teve, no decorrer da história, em várias nações, uma cultura cristã. Mas a cultura cristã é diferente da fé cristã. Eu posso viver num país que tem uma cultura cristã, ou seja, uma cultura influenciada por alguns valores do cristianismo. Mas não é o mesmo que dizer que aquela nação vivencia a fé cristã. Vivenciar a cultura cristã e a fé cristã são coisas completamente diferentes. Tá? Então, por isso que eu falo desse mito da nação cristã. Outro ponto, que é bem importante também. Não existe na Nova Aliança a figura de um escolhido para governar uma nação. Fulano foi escolhido por Deus para governar o Brasil. Não, gente. Não. A figura do ungido existia em Israel, lá do Antigo Testamento. Tá? A igreja não tem... Se não tem nação escolhida, não tem ungido para governar nação nenhuma. A Bíblia no Novo Testamento, a carta de João, 1 João vai dizer o seguinte: todos nós somos ungidos. Todos nós. Não existe alguém mais ungido do que outro. Todos nós, nascidos no Evangelho, nascidos de novo, transformados pelo Espírito Santo, somos ungidos. Tá? Então é a partir dessas bases que eu vou trabalhar a ideia que é impossível existir hoje uma nação cristã. Aliás, historicamente falando, nunca existiu uma nação cristã, nunca vai existir. Não existe, nunca existiu e nunca vai existir. Tá? Quando Jesus Cristo consumar a história, aí vai ser outra coisa. As nações irão a ele e acabará até essa ideia de nação. Tá bom? Mas, enquanto esse mundo for da forma que a gente não terá uma nação cristã. Então, é o capítulo muito importante aqui do livro, tá? Inclusive o Davi Lago, pelo prefácio, eu senti que ele gostou bastante desse capítulo e eu convido você que já está com o meu livro em mãos, ou está comprando agora, ou vai comprar o e-book, leia esse capítulo com bastante atenção, que você vai entender por que é um grave erro bíblico afirmar essa ideia de nação cristã, tá bom? Então vamos lá aqui a mais uma questão. Uma pergunta interessante aqui. O seu último livro, que está se referindo aqui, né? Eu nunca falo o último livro, tá, Márcio? Eu falo o meu mais recente livro. Que o último, né? Dá uma ideia assim. Vai que é o último mesmo. Não. O meu mais recente livro. É uma boa para quem não leu muito sobre política. Olha, quem não está muito inteirado com política e tal, vai conseguir ler esse livro, tá? De boa. Eu procuro explicar os conceitos mais, entre aspas, difíceis. É uma linguagem bem jornalística mesmo, tá? Eu sou jornalista de formação, pessoal. Então, para quem já leu meus livros, vai perceber que eu escrevo como jornalista. Em que sentido? Qual é o papel do jornalista? É o papel de traduzir. Eu estou ali lendo acadêmicos, gente que tem aquela linguagem rebuscada e tal, e eu estou traduzindo aqueles conceitos para a linguagem das pessoas em comum, né? da sociedade de maneira geral. Então é um caminho que eu faço nos meus textos, eu sempre procuro fazer esse diálogo entre o mundo acadêmico e o chão de fábrica, né? No sentido aqui, as pessoas que não estão nesse mundo. E esse é um trabalho jornalístico, um trabalho de tradução entre esses dois mundos, que é bem importante de ser feito essa tradução, né? Vamos lá. Mais uma questão aqui. Algumas perguntas aqui. Tem até escatologia, cessacionismo. Deixa eu ver se tem alguma ainda sobre o tema do livro. Essa pergunta é interessante. Por que quem tem medo dos evangélicos? Você quer dizer os ateus, os satanistas, etc? Não, tem muita gente com medo dos evangélicos. Eu brinco com esse título, porque é aquela velha questão. Quem tem medo do lobo mau, né?
Muita gente acha que os evangélicos é o lobo mau do Brasil, que a gente vai virar um Talibã gospel, né? Que o Brasil vai virar uma república de Gileade, onde todas as mulheres vão vestir uma mesma roupa e vão ser obrigadas a ficar no fogão fazendo comida para os seus maridos e coisas assim. Tem gente que realmente acha que um Brasil evangélico vai ser assim. É uma fantasia bem maluca, né? Por isso que eu brinco com esse título aqui. No fundo, o meu livro é dizendo assim: os evangélicos nem são anjos, têm os seus defeitos, e muitos defeitos, mas também não são demônios, tá? Também não vão piorar o Brasil mais do que ele já é piorado. É nesse sentido que eu quero dizer. Não é necessário ter medo dos evangélicos. O Brasil tem muitos problemas, e problemas que nasceram muito antes dos evangélicos serem o que são hoje, né? Quase o grupo majoritário. Há um livro que eu estou escrevendo porque é bom lembrar, gente, que na próxima década de 30, seremos maioria no Brasil, né? Os evangélicos hoje devem representar 35% da população, e na década de 30, talvez ali no final da década de 30, a gente passe ou chegue a 50% da população, tá? Então isso é uma revolução muito grande. Lembrando que na década de 80, o Brasil só tinha 3% de evangélico, gente. 3%. Hoje já tem 30%, 35%. E a gente deve chegar a 50% daqui a 10, 15 anos. Outro ponto interessante, agora em 2022, pela primeira vez na história, alguns analistas estão dizendo que pela primeira vez na história o ano vai fechar. Tá, essa é uma estimativa, tá? Pode dar certo ou não. Mas o ano deve fechar com 49% de católicos no Brasil, que é algo muito incrível na história, porque o Brasil sempre foi uma nação católica, né? De maioria católica. Na década de 80, 90% da população brasileira era católica, e deve fechar esse ano só com 49%. Então, pela primeira vez na história, o Brasil talvez feche esse ano com uma população católica abaixo dos 50%. E poucos países na história, gente, passaram pelo que o Brasil está passando, que é uma troca religiosa tão intensa, tá? De católicos para protestantes evangélicos. Poucas vezes na história isso ocorreu. O México, por exemplo, continua bem católico, a Argentina continua bem católica, Portugal, Espanha, tal. Os países latinos continuam bem católicos, com exceção de alguns ali da América Central. E o Brasil está passando essa troca, e essa troca tem consequências, né? Tem consequências que a gente está vendo aí hoje. Um tempo atrás, algumas décadas atrás, o discurso do evangélico na política era: política é coisa do diabo, cristão não se envolve com política. Aí mudou o discurso assim: irmão vota em irmão. Aí passou. Então essas mudanças estão ocorrendo porque agora nós somos um grupo grande, tá? E como grupo grande, aí o discurso vai se adaptando e ele vai ficando mais mundanizado. Isso que vai ocorrendo também. Então, isso é uma tese aqui do meu livro. Quanto mais a igreja evangélica crescer, mais mundana ela será. A história sempre mostrou isso. Quanto mais os evangélicos crescem, mais parecidos com a cultura eles ficam, tá? Mais parecidos com o seu redor eles ficam. Eles mudam a cultura em algum nível, mas eles são bem influenciados pela própria cultura do seu país. Falhou. Bom, pessoal, já está tarde, já se faz tarde, vou indo lá, tá? Um abraço a todos vocês, obrigado a todos. Lembrando mais uma vez aqui, quem tem medo dos evangélicos, tá aqui o link na minha bio, vai lá na minha bio. O que é bio, Gutierrez? Bio aqui em cima, onde tem meu nome e tal. Tem um link direto para você comprar o livro na Amazon, ou você pode comprar na El Shaddai, ou na livraria mais próxima da sua casa, que venda livros da editora Mundo Cristão. Depois, o pessoal de ler, marca aqui no Instagram,
vou ter o maior prazer de compartilhar. E vai ser um prazer ter vocês como leitores. Alguns já são leitores. Eu recentemente fui na sede aqui da Assembleia de Deus do Belém e achei um irmão idoso. Eu fiquei bem surpreendido porque o meu público normalmente não é idoso. Meu público é normalmente entre 20 e 35 anos. E o irmão lá me abordou. Gutierrez, prazer, a paz do Senhor. Eu quero dizer que eu já li os seus 4 livros. Aí eu fiquei muito feliz. Caramba, que alegria achar uma pessoa ali na igreja, né, que já leu meus 4 livros, e ele já estava ansioso aqui pelo 5º livro. E agradeço a todos vocês, leitores. Deus em primeiro lugar, claro, mas os leitores são a razão desse trabalho. Se vocês não me lessem, nenhuma editoria ia querer publicar, e muito menos eu teria motivação para escrever. Então, muito obrigado a todos vocês que são leitores dos meus livros, tanto da CPAD, da Thomas Nelson, da God Books e agora também da Mundo Cristão. Um abraço a todos vocês, foi um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.